Cordiais saudações, mais uma vez estamos aqui num especial entrevista. Hoje meu convidado mais uma vez é o Mos Khalifa, ativista cívico, ativista social, líder do movimento União, que vela para defender ou levar esclarecimento aos cidadãos. Se rei dentro daquilo que é a apresentação, daquilo que é o teor do vosso movimento, agradeceria que desse um ponto de situação. Mas desde já, mais uma vez, muito obrigado, bem-vindo ao Primeiro Impacto. Em nome do Criador do Universo, o Clemente e o Misericordioso, o Soberano do Dia do Juízo Final. Mais uma vez, agradeço pela oportunidade. Creio eu que essa oportunidade não é direcionada ao Mos Khalifa, mas é especialmente ao povo angolano, que precisa ter uma mensagem diversificada, já que estamos condicionados a viver na mesmice de reproduzirmos aquilo que o MPLA de forma sistemática nos condiciona a reproduzir. Muito obrigado. Ok. Nós hoje vamos analisar a situação que ocorreu na província do Uís, onde os militantes do maior partido na oposição, UNITA, tiveram um confronto direto com a Polícia Nacional durante o ato comemorativo do 92º aniversário do líder fundador da UNITA, Jonas Savimbi, no âmbito da reunião ordinária do Comitê Nacional da Juventude da UNITA, Jura, braço do maior partido na oposição. Na ocasião, o líder do maior partido na oposição, juvenil, Nelito Equico, afirmou que os alvos contra os militantes foram direcionados aos seus dirigentes ou o líder da oposição. Então, mais uma vez, Mos Khalifa acompanhou aquilo que aconteceu na província do Uís e as primeiras palavras a tecer sobre esta situação. Primeiro, muito obrigado pela pergunta e gostaria que me desse a oportunidade, antes de responder, eu queria, para facilitar o angolano compreender, porque creio que fomos condicionados a não perceber aquilo que não é padrão, e quando alguém traz uma abordagem diversificada é sistematicamente ignorada e discordada ao mesmo tempo. Nós vivemos num mundo, quando você compreende como a sociedade luciferiana, a sociedade satânica, de forma global, traçou o sistema político, você já não será compreendido por um povo que foi moldado a ter um comportamento de bovinos. E não só, também não serás compreendido por uma sociedade acadêmica que foi condicionada a absorver e para sistematicamente reproduzir. E também certos revolucionários e ativistas que muitas vezes só reproduzem os problemas sociais. Mas assim, eu gostaria de dar uma versão um pouco diferente do que todos trazem à mesmice. Sei que as pessoas querem ouvir o que sempre ouviram. Nós não podemos esperar no MPLA tolerância. Quando você vê um líder da oposição esperando tolerância ao MPLA, já é uma demonstração que esse líder não tem capacidade de discernir para compreender que desde o embrião o MPLA sempre foi um partido intolerante. Desde a iniciação, o MPLA foi sempre, e o MPLA fez sempre o favor de mostrar o seu comportamento de intolerante. Então, significa que o MPLA ajudou o povo angolano a ter a compreensão que a tolerância não faz parte do comportamento social do MPLA. Logo, o problema não está quem nos apresenta ser intolerante, ele nos ajuda a compreender. Não, eu não sou o que vocês realmente buscam de mim. Por exemplo, se alguém já nasce preto, nós não podemos esperar que o mesmo seja preto. É isso que eu quero dizer. Então, se alguém desde o embrião é um partido intolerante, não podemos esperar tolerância a esse partido político. Logo, o líder da oposição, que se considera democrático, é que tem que ter no seu embrionário um comportamento de tolerância. Se nós olharmos, as pessoas estão a falar constantemente sobre a tortura que lá aconteceu e não estão a dizer por que aconteceu.
Primeiro, quando o líder da oposição, se fosse realmente inteligente, o ACJ e a sua cúpula, poderiam dizer aos seus militantes respeitarem as bandeiras que lá estiveram, que as bandeiras do MPLA. Já que o povo que estava aglomerado ali é um povo que é militante e simpatizante da UNITA, logo as bandeiras não poderiam impedir que a UNITA fizesse realmente o seu trabalho. Okay. Quando a UNITA presencia os seus militantes, os seus simpatizantes, arrancarem as bandeiras de um partido intolerante, queimarem as bandeiras de um partido intolerante, o que a UNITA estava a mostrar? Estava a mostrar ser igual ao mesmo partido intolerante. Houve mesmo queimada de bandeiras? Houve sim, houve, é só olharem para os vídeos. A UNITA estava a mostrar ser como o MPLA. Logo, a UNITA não é o que se diz que é democrático. O que realmente aconteceu? São os militantes do MPLA vão se revoltar e os militantes realmente da UNITA também vão se revoltar. Logo, houve um conflito verbal. Para não chegar ao conflito físico, então arrancaram as bandeiras. Pronto. Depois da arrancada das bandeiras, realizou-se o comício. Quando realizou-se o comício, é claro, né, as pessoas, aquelas emoções, aquela fúria, tentaram partir para outro estágio de agressão verbal, atacar certos polícias que são militantes do MPLA e que não é militante do MPLA, é simpatizante do MPLA e muitas vezes mesmo sendo militantes da UNITA e servindo o uniforme, porque ali também tinha militantes da UNITA, no exército tinha simpatizantes também da UNITA, mas estavam ali por causa de um salário mínimo. E quando a ordem para bater, torturar surge, é claro que eles vão ter que cumprir a ordem. Estás entendendo? Então, no meu ponto de vista, o ACJ que deveria ser astuto, inteligente e estratégico. Primeiro, dar um discurso para dizer às pessoas não mexe nas bandeiras de um partido intolerante. Mas de acordo com algumas informações postas a circular nas redes sociais, é que as bandeiras foram afixadas próximo ao comitê da UNITA. Logo, os militantes, supostamente, foram para lá para remover e colocar a bandeira da UNITA. Retirar a bandeira do MPLA, colocar as bandeiras da UNITA. Não é justo que se faça isso? Primeiro, se você analisar, a UNITA não é poder. O que eu estou aqui a dizer? O MPLA é o poder. E como poder não só é arrogante e intolerante. Então, qual é mais importante? Uma bandeira da UNITA ou a vida das mães, dos pais, dos irmãos que lá estiveram? Se a UNITA já tinha clara certeza que o MPLA é um partido intolerante, teve esse comportamento, como eu estou aqui a dizer, vale as pessoas que estão a aglomerar para ouvir o discurso e não as bandeiras. Você não pode dar mais importante numa bandeira do que a vida das pessoas. Então, se dizer que não, havia lá bandeiras da UNITA e as bandeiras da UNITA foram arrancadas para colocar a bandeira do MPLA, eu, como ACJ, ou no lugar do ACJ, eu já deveria ser estratégico e entender que o MPLA está a procurar conflito. Okay. O MPLA está a procurar briga. O que eu tinha que fazer como líder? Pensar primeiro na vida das pessoas, pensar primeiro nas mães que ali estiveram e saber explicar como o exército poderia reagir se nós tivéssemos esse comportamento, porque até então, se a UNITA é democrático, deveria dar uma lição de democracia. Okay. É isso que as pessoas não estão entendendo. Não, arrancou a bandeira da UNITA, mas a bandeira não é mais do que as vidas das pessoas. O ACJ foi ali não pelas bandeiras, mas foi ali para deixar uma mensagem de um partido intolerante. E quando o ACJ presencia realmente a bandeira do MPLA ser arrancado novamente, porque também ninguém tem certeza que primeiro arrancou essas bandeiras da UNITA para colocar do MPLA, depois tirar a do MPLA para colocar da UNITA. Ninguém tem essa certeza. Mas o que nós vimos é os militantes da UNITA subirem no posto, arrancarem as bandeiras do MPLA. O Mos Khalifa, neste caso, responsabiliza a UNITA, os militantes da UNITA, através daquele ato. Aquele ato é de responsabilidade dos militantes da UNITA? Sim, porque não sei se o angolano vai me entender. Quando eu sei que você é um ladrão, eu tenho que trancar a porta. A UNITA, como um partido democrático, tem que representar os angolanos, não os militantes da UNITA. Não se está a compreender. A UNITA, como um partido democrático, tem que representar os angolanos e não os simpatizantes, nem os militantes da UNITA. Os angolanos, já que ele é o maior partido da oposição. O que a UNITA tem que fazer? A UNITA não tem que morder na isca do MPLA. Por quê? Vamos lá, ao longo da história, o MPLA nos vendeu uma imagem da UNITA extremamente negativa. Né? Nem assim? Sim. Que a UNITA é que começa com a guerra, que a UNITA é que faz aquilo e isso. Todos nós fomos acreditando
Portanto, hoje o MPLA já não quer trazer essa narrativa. Quero fazer o angolano compreender que a UNITA é aquilo que a gente vem falar ao longo da história. Então, o que o MPLA faz? Tem esse comportamento de colocar a bandeira onde não devia para fazer a UNITA ter essa reação agressiva. A UNITA tendo essa reação agressiva, logo nós vamos ver afinal que a UNITA é que traz a guerra. Não sei se está a compreender. A UNITA precisa de gente inteligente para não morder na isca estratégica do MPLA. É isso que os líderes da UNITA não estão a compreender. Porque se realmente a UNITA tentar se posicionar agressivo como o MPLA, ou tentar ser arrogante por saber que tem uma popularidade específica, a UNITA só vai perder em todas as esferas. Agora, se olhares para as redes sociais, já há muitos angolanos que estão a ter uma ideia que a UNITA afinal é que gosta de causar problema. Será? Sim. A UNITA gosta de causar problema. Por quê? Porque se você sabe que o MPLA é intolerante, o MPLA não respeita as diferenças, o MPLA não é um partido democrático, como é que você permite que os teus militantes sobem num posto para arrancar as bandeiras de um partido intolerante? É claro que o MPLA vai mostrar o que é intolerância. Agora, o que você, democrático como tolerante, vai nos dizer? Ele é intolerante? O MPLA é intolerante? Você não tem que nos dizer isso, porque nós sabemos que o MPLA é assim. Você não tem que nos dizer o que o MPLA é, porque nós sabemos que o MPLA é assim. Você tem que dizer, não, foi uma falha nossa. Agimos de forma irresponsável, porque não exercitamos a nossa tolerância nesse exato momento, porque era só dar o discurso e não pensar em bandeira. Ok. Qual devia ser a posição da polícia, sabendo que lá estava um deputado da Assembleia Nacional, um dos indivíduos que pertence a um dos órgãos de soberania? Agressivo. Agressivo por quê? Porque este é o último mandato do ACJ como presidente da UNITA. Está muito agressivo. Como? Está muito agressivo porque ele tem certeza que não vai vencer as eleições. E para isso está a tentar criar tumulto para que haja um derramamento de sangue como aconteceu em Moçambique. Para então dizer, por isso é que nós não fizemos em 2022, porque nós estávamos a dizer que vai haver derramamento de sangue. Já que vocês querem que nós levamos o povo à rua, então nós levamos o povo à rua e o MPLA massacrou o povo depois de 2027. Então o ACJ, como ele tem a certeza que esse é o último mandato como presidente da UNITA, ele quer fazer de tudo para ver se o MPLA derrama sangue, para que o MPLA tenha uma imagem negativa perante a comunidade internacional. Okay. Mas o ACJ deveria aprender que o MPLA é como a Frelimo. A Frelimo também derramou sangue dos moçambicanos, mas ainda a Frelimo está no poder. Logo, o povo angolano é que tem que compreender, entender que a UNITA quer fazer do povo do norte um sacrifício humano. Ele quer fazer sacrifício humano. O angolano não está a entender. Quando o irmão me diz... Povo do norte, como assim? Porque a UNITA, ele quer ter controle sobre o norte. Ele quer controlar o norte. E para isso, quero que o MPLA faz uma tortura sangrenta. Porque se você analisar de forma tendenciosa, como eu estou aqui a dizer, se eu estivesse no lugar do ACJ, sabendo do comportamento do MPLA, como é que eu vou colocar a vida? Porque não é a polícia que colocou a vida dos angolanos em risco. Não é o exército que colocou a vida dos angolanos em risco. Quem usou arma de fogo foi a própria polícia. Quem reagiu com arma de fogo, foi a polícia do MPLA. E quem agiu para motivar o angolano a ter esse comportamento de brigarem por causa de bandeira foi a UNITA. O que eu estou aqui a dizer, a UNITA como um partido democrático deveria ter a mínima compreensão. Se aguçar a colmeia dos militantes que servem à polícia do MPLA, vai haver derramamento de sangue. Um líder tem que pensar primeiro pelas pessoas que ali se encontram. Você está a dizer que o Nelite Quick disse que a sua vida estava em risco. O que é a vida do Nelite Quick perante a vida das mamães que estavam ali? O Nelite Quick e o ACJ não pensaram da vida, em proteger as vidas das mamães que estavam ali. Por exemplo, quando a polícia saiu para começar a bater as mamães, onde é que estava o ACJ? Onde é que estava o Nelite Quick? O Nelito estava no meio da população. Não, já não estavam lá presentes. Já não estava, o ACJ já não estava lá presente. Senão as câmeras poderiam apresentar.
Não, ele diz que esteve lá porque, segundo ele, foi salvo pela população depois daquela atuação da polícia. Não, eles já não estavam lá. O ACJ já não estava lá. Já não estava lá. Okay. Porque eles, como deputados, têm sempre aquela proteção parlamentar. Já não estava lá. É mais fácil a polícia bater as mamãs do que bater um Elite Quick ou bater um ACJ. Porque a lei os protege. E a nossa polícia sabe que realmente a lei os protege. Por exemplo, vou dar um exemplo em cima. É mais fácil a polícia angolana bater um ativista negro do que bater o Luá Tiberão. Não sei se está a entender. É mais fácil a polícia angolana bater um ativista negro, prender um ativista negro, do que o Luá Tiberão. Por quê? Porque o Luá Tiberão, por ser branco, tem a proteção da comunidade internacional. Mas isso é verídico? É verídico. Por isso é que o Luá Tiberão fala com a polícia angolana como bem entender, sem aquele receio. E a nossa polícia já tem o estigma de não reagir perante o Luá Tiberão, porque são políticas internacionais. A mesma coisa aconteceu com o Jonas Savimbi. O MPLA não poderia tocar o Jonas Savimbi sem o consentimento da comunidade internacional. O MPLA não poderia fazer nada. Savimbi poderia fazer, desfazer. Por quê? Porque a comunidade internacional precisava daquele personagem para a manutenção da guerra. Porque a manutenção de guerra também produzia a venda de armamento. Para isso, tínhamos que ter um personagem que pudesse servir às normas internacionais. E as normas internacionais tinham que criar uma lei para proteger o Jonas Savimbi. Matasse quantas pessoas quisessem matar, mas não tinham que matar o Jonas Savimbi até vir a ordem da comunidade internacional. Então, os parlamentares, por mais que estivessem ali, não seriam tocados. Okay. Mas o povo em si, as mamás, não tem essa mesma proteção. É aí que o ACJ deveria ser um pouco mais inteligente. Não se preocupar muito com as bandeiras, mas preocupar com a vida das mamás que estavam ali. Mas houve pronunciamento do ACJ tendo condenado tais atos, alegando mesmo que aquela situação, muitos deles feriram com as senhoras que lá participaram, com os jovens, entre outros, de que não houve um confronto com os militantes. Segundo ele, não houve um confronto com militantes, mas sim a atuação da polícia. Os militantes do MPLA não estiveram naquele ato. Então, como se justificar de que ou a polícia veio simplesmente para fazer a manutenção e fez o uso da força com armas de fogo para salvaguardar ou dividir as partes que estavam desavindo? Primeiro, vamos só analisar. Se olhares bem nos vídeos, porque aquilo são fatos, os vídeos não mentem. O povo tem pela mania, quando vê que há uma minoria de efetivos, né, da polícia para a contenção, o povo tenta agir de forma mais agressiva. É só você prestar atenção na manifestação dos taxistas. Havia poucos polícias para manutenção, para contenção. Okay. O que o povo estava a fazer? Reagindo de forma agressiva, até correndo atrás da polícia. Assim então o povo subestimou a força policial porque era menor. Se olhares nos vídeos, você vai ver que havia no vídeo comandante tentar conversar. Mas não havia cidadãos ali tentar apaziguar. Logo, o ACJ e o Nelite Quick deveriam estar presentes ali para então conversar com a população, não alterarem a voz com quem? Com os homens, porque eles estavam ali para prestar serviço. Não é assim? Vão dizer, a polícia é do MPLA. Ok. Se já tem certeza que a polícia é do MPLA e não é do povo, é aí onde você tem que ser um pouco cauteloso, para não colocar a vida das pessoas em risco. Não é assim? Vamos dizer, não, mas para que tira o MPLA tem que se derramar sangue. Não. Tem que se derramar sangue sim, mas de uma vez que seja definitivo. Não é derrama um sangue aqui, passa 4 meses, derrama sangue ali, paga-se 5 meses, derrama... Não é assim. Que se vamos fazer uma revolução, ou morre uma parte do angolano, mas o MPLA sai, e não esse tipo de revolução. Matam 3, 4, o MPLA continua. Depois vem outro, 4, 5 meses, matam 6, o MPLA continua. O que está a se fazer? Você está a dar mais fortaleza ao MPLA e colocar mais medo nas pessoas. Então, o que eu estou aqui a explicar, eu sei que não serei compreendido, é que a UNITA tem a compreensão que o MPLA é um partido intolerante. E por ser um partido intolerante, não é necessário que faz confrontação por causa de bandeira. Okay.
Vamos olhar naquilo que são pronunciamentos do secretário-geral da UNITA, Liberty Chiaka. Nesta ação, ele afirma que o MPLA queria responsabilizar a UNITA, segundo as suas falas, sobre a violência que premeditou e que depois acusaria toda aquela confusão o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior. Estes pronunciamentos, olhando para aquilo que aconteceu, não acha que é mesmo real que o MPLA criou mesmo aquela confusão para depois dizer que é a UNITA que é responsável pelas mortes? Eu sei que nós estamos acostumados a estar no lado de que nós falamos é vítima. O povo não é vítima, o povo é conivente também. A partir do momento que a gente se permite ser dividido por questões de bandeira. O MPLA não é sério, a UNITA não é sério. Os dois partidos deveriam se responsabilizar não só pelas mortes que são causadas naquela situação, mas por todas as mortes que é causada nos hospitais, por todas as mortes que é causada por assalto, assassinato, violência, o MPLA e a UNITA deveriam se responsabilizar. Não sei se consegues me compreender. Então, os dois deveriam se responsabilizar por cada vida de angolano que realmente perde. Por quê? Porque a UNITA é um partido que ajuda o MPLA na gestão pública. A UNITA é um partido que ajuda o MPLA na gestão pública. De que forma, por exemplo? Quando nós vamos fazer algumas leis, a UNITA participa na construção dessas leis. São leis essas que é para condenar as vítimas da irresponsabilidade administrativa. Nós sabemos que o MPLA produz a corrupção. Esta corrupção produz a degradação social. Esta degradação social produz a violência social. Esta violência social vai mandar esses jovens para as prisões. E serão sentenciados por leis que foram construídas ou reformadas por a UNITA e MPLA. Coisa que a UNITA não deveria se permitir fazer parte na construção de lei para condenar as vítimas da irresponsabilidade administrativa. Okay. Então a UNITA é cúmplice quando esses jovens enchem as prisões. A UNITA é cúmplice. E tem certos projetos que a UNITA também ajuda o MPLA para que esses projetos entram em função. Então, quando diz que a UNITA não tem que ser responsabilizada, quem tem que ser responsabilizado? Primeiro, o MPLA tem que se responsabilizar. Segundo, a UNITA também tem que se responsabilizar. Porque parece que você é um país que não tem liderança, não tem governo. Agora, vou mostrar porque que o MPLA às vezes não quer responsabilizar a UNITA. Como eu disse, eles jogam. Eles estão a serviço, eles estão a manipular o povo. Porque o MPLA precisa da UNITA como oposição. Por isso é que o MPLA não sentencia, ou bem dizer, o governo angolano não prende, não responsabiliza certas pessoas que levam a vida de certos angolanos à morte. Quem tem que responsabilizar então essa situação? Ninguém se responsabiliza. Nos países sérios, o ACJ, o Nelite Quick, Adriano Sapinhal deveriam estar presos. Porque colocaram a vida das pessoas em risco, onde eles já sabiam que havia risco. É como se fosse, há um rio, tem jacaré. Você tem certeza que tem jacaré? E manda as pessoas pularem no rio para serem mordidas pelo jacaré. E você diz, culpado é o jacaré? Culpado é o jacaré? E onde fica a responsabilização, quer do comandante provincial, municipal e o comandante que dirigiu aquela operação e do ministro do interior? É aquilo que eu estou a dizer, esses prestam serviço ao Estado, esses recebem ordem. Você não pode sentenciar realmente os da camada mais baixa. Por isso é que eu disse, o MPLA tem que se responsabilizar e a UNITA tem que se responsabilizar. Pelo menos criar um sistema de indenizar aquelas famílias. Mas não foram os militantes do MPLA, nem tampouco os militantes da UNITA que atentaram contra os cidadãos, mas sim a Polícia Nacional. Primeiro temos que compreender, nós estamos a empurrar a responsabilidade à polícia, não é assim? Vamos lá, se tiveres um conflito agora dentro da tua casa, ou tiver um assaltante, você vai chamar quem? Vai chamar a polícia. Quando temos problema nas famílias, na rua, nós chamamos a polícia. Ali teve um problema, quem deveria estar lá para conter? É a polícia. Porque houve excesso. Por que houve excesso ali? Os militantes da UNITA não usaram nenhuma arma? Não é que não usaram arma.
Não é que não usaram arma. Por exemplo, aquilo que eu disse, houve conflito verbal primeiro, porque havia corrida de pau. Eles estavam em grupos. Uns estavam a vir com pauladas. E a paulada também pode matar pessoa. São os militantes do MPLA com os militantes da UNITA. Eles se odeiam. Por isso que eu estou a dizer, responsabilizar os militares que estavam ali não é correto. Deve responsabilizar realmente quem? A UNITA e o MPLA, que condicionaram esse povo a brigar por causa de bandeira. Condicionaram esse povo a dar as vidas por causa de bandeira. Só para dar uma sequência. Nos Estados Unidos da América, onde a UNITA se espelha como um país democrático, porque nós estamos no processo de se democratizar como país, lá não existe, você não vai em nenhuma rua, seja no Brooklyn, em Manhattan, no Bronx, no Harlem, você não encontra nenhuma bandeira de nenhum partido político. Bandeira americana. Mas também os partidos políticos lá têm as suas bandeiras. Os seus simpatizantes, ou aqueles que simpatizam com os projetos de governação do republicano e democrata, muitas vezes é que usam o chapéu só em momentos de campanha. Aqui em Angola não é assim. O que eles fizeram? Eles colocam a bandeira dos partidos em qualquer canto do país. Aí rua. Aquilo significa o quê? Que é um território demarcado por aquele partido. Território demarcado por aquele partido. Quem faz isso é o PCC. É o Comando Vermelho, as facções criminosas brasileiras. Porque quando você vai nas favelas brasileiras, eles colocam o nome, as letras PCC, Comando Vermelho. Aquele território está demarcado. E a população que realmente está naquele território está sob controle dessas facções criminosas. Então pronto, o Estado já não tem controle sobre aquele lugar. O que acontece? Quando a UNITA coloca as suas bandeiras para demarcar território, significa que a população que está naquele lugar está sob julgo da UNITA. É uma sociedade bovina da UNITA. Vice-versa do MPLA. Por isso, isso é crime. Por isso que esses dois grupos tornam como se fossem grupos de facções criminosas. Quando se encontram, se chocam. Quando se encontram, brigam. Por causa de quê? Dessas duas bandeiras. Enquanto que nós deveríamos nos unir pela bandeira do país, não íamos conflitar. Não é assim que acontece. Nós se matamos, brigamos, nos ferimos uns aos outros por causa das bandeiras partidárias. Por isso que estás aqui a dizer, arrancou a bandeira. Bandeira! Eu, se estivesse no lugar do ACJ, eu diria que deixem ele arrancar as bandeiras. Nós estamos aqui para transmitir uma mensagem de conscientização. Uma mensagem de quê? De fraternidade. Uma mensagem de união. Mais ou menos isso. Okay. Mas não é o que acontece. Ok. Mais ou menos isso. Nós vamos continuar a avançar. Vamos olhar agora naquilo que foi o pronunciamento de alguns líderes religiosos, políticos, assim como os ativistas que condenaram tais atos, responsabilizando a Polícia Nacional, assim como também exigindo a exoneração quer do ministro, quer do comandante daquela província. Foi Laura Macedo, ativista cívica angolana, assim como dirigente do maior partido e partido no poder, MPLA, o atual ministro da Juventude, atual ministro da Agricultura, e assim como algumas figuras ligadas ao partido no poder condenaram tais atos. Ouvindo aqui Mos Khalifa direcionando especificamente a responsabilidade ao presidente da UNITA e olhando para aquilo que é o pronunciamento, quer do Higino Caneiro também, que frisou no seu pronunciamento nas redes sociais, dizendo que aquilo que aconteceu no IS não é o posicionamento de uma Angola que nós queremos para o futuro. Só do jeito que você fala, dá a entender que esses parlamentares odeiam o povo angolano. Isso são linguagens subliminar. O ACJ não vai aparecer dizer que eu não condeno isso. Vai dizer o que você está a dizer, para aguçar realmente a irracional emoção de um povo que não tem discernimento. Não foi só o ACJ. Não, estou a falar todos que você aqui citou. Eu disse quem tem que ser responsabilizado. O ACJ, a UNITA e o MPLA. O MPLA quem? Se na UNITA tem a quem vamos responsabilizar? Os coordenadores, os líderes máximos, os governadores devem se responsabilizar. Não temos que responsabilizar aqueles que prestam serviço a esses governadores, ao Estado. Então,
Todos eles vão trazer. É isso que nós angolanos estamos acostumados. Eu poderia chegar aqui, eu condeno esse ato, não é ato legal, não deveria ser assim. É isso que vocês queriam ouvir, meus irmãos angolanos. O Nelite Quick apareceu, disse que isso não é um ato correto. Eles são maldosos. Eu disse na minha introdução, a sociedade luciferiana moldou a política. O que é política? A arte de criar problemas, para do problema gerar emprego formal. Dever da população para eles conflitarem entre si. Qual é a razão do conflito? Bandeira. Não é uma questão muito mais do que isso. Bandeira. Qual é a bandeira? Bandeira dos partidos políticos. Significa que esses dois partidos políticos fizeram uma lavagem cerebral tremenda na mente desse povo para amarem mais as bandeiras do que as próprias vidas. Coisa que não deveriam fazer isso. Tiraram o espírito de patriota de um povo. Porque no nosso país, para que você seja um partido forte, você tem que argumentar mais popularidade do que outro partido. Isso é crime. Nós, por exemplo, por que o MPLA é um partido forte? Não é porque presta um serviço bom. É porque o MPLA argumenta uma popularidade expressiva. E essa popularidade passa a ser cidadão do MPLA. E o MPLA torna-se um país. A UNITA fez a mesma coisa. Por isso é que a UNITA sabe, qualquer coisa que eu vou fazer, não vai dar nada. O MPLA a mesma coisa. Porque eu tenho uma popularidade que está pronta para dar a vida em nome da bandeira do MPLA e a bandeira da UNITA. É claro que eles vão vir aqui trazer esse mesmo discurso. Eu repudio isso. Eu não concordo com isso. Foi violência contra o povo. Agora, o povo também é conivente quando se permite ser submisso a essas bandeiras. Quando é que nós vamos nos juntar como nação angolana para conflitar contra esses dois partidos que ao longo da história colocam a vida dos angolanos em risco? Quando? Quando é que nós vamos fazer isso? Claro que nunca. Nunca por quê? Porque o discurso de instrumentalizar, de manter o povo sendo fiel às bandeiras partidárias, é mais do que ensinar o povo a amar a própria vida. É isso que está a acontecer. Agora, que eles vão vir aqui, vão dizer, não, eu vou contra isso, isso não é correto, para tu ver. Os próprios parlamentares do MPLA estão a vir dizer, isso não é correto, mas é o MPLA que teve esse comportamento. E a UNITA vai vir a mesma coisa, eu repudio isso. Por que você realmente que já tinha noção que isso ia acontecer? Porque o ACJ sabia que isso ia acontecer. O ACJ quer vender uma imagem perante a comunidade internacional. Por quê? Porque ele está toda na terra dos brancos, pedindo apoio. E para isso, quero criar um cenário aqui, para vender essa imagem na comunidade internacional. Que o MPLA não está a respeitar a democracia. No meu ponto de vista, a UNITA é que não respeita a democracia porque não tem a mínima compreensão sobre o que é democracia. Ser tolerante não é você realmente colocar as bandeiras do teu partido no teu território. Ser tolerante é você também respeitar a bandeira do teu oponente. Pode ser no teu território. Você está dando uma lição de moral ao teu oponente que o meu problema aqui não é conflito de bandeira. É sobre infraestrutura, criar estrutura para dar as melhores condições de vida aos cidadãos. Agora, quando você condiciona as pessoas a lutarem por causa da bandeira, você é baixo. Você não é líder. Ok. Vamos olhar naquilo que são a perspectiva daquilo que foi a questão mesmo do pronunciamento. O pronunciamento de Gino Carneiro, quando ele, membro do MPLA, membro cofundador e um dos pré-candidatos, a par daquilo que ocorreu com a candidatura dele, ao pronunciar-se contra o atual posicionamento das forças militarizadas da polícia, isso não demonstra de que até o próprio MPLA condena, repudia aquilo que aconteceu e que há necessidade de que as forças políticas angolanas devem reconciliar-se? Não, eles são criminosos. Eu acho que nós angolanos não vamos entender agora. Primeiro, você quando instrumentaliza o ser humano não para dar proteção, mas contenção, é só você estudar, analisar o comportamento social do nosso povo. Nosso povo foi deixado ao longo dos tempos
sem a mínima estrutura educacional, orientacional, espiritual. O nosso povo está à deriva. E é claro que o nosso povo vai ser condicionado a reagir por emoções. E um povo, quando reage por emoções, é como se fosse um boi desordenado. Estão sujeitos praticamente a fazer qualquer coisa. É aí que o governo angolano não vai produzir um tipo de polícia que conversa, mas polícia que realmente é instrumentalizada a conter, contenção e não proteção. Por causa do tipo de povo que nós realmente somos. Okay. A nossa forma extremamente agressiva, ou o nosso comportamento de brutidez, também nos condiciona a termos a polícia que temos. Nós não estamos falando de uma Dinamarca, nós estamos falando de um polícia da Suíça, onde o povo da Suíça é um povo educado, um povo que lê, um povo que talvez o governo se permite ter a mínima compreensão, um povo que frequenta biblioteca, frequenta livraria, frequenta muito lugar para realmente ter um mínimo compreensão, conhecimento dos seus direitos. Então você está a lidar com um cidadão que não conhece os seus direitos, o governo não facilita que o povo tenha os seus direitos, o governo produz algo em alta escala para delimitar a capacidade do raciocínio do cidadão. Como é que esse cidadão vai reagir perante um policial? De forma extremamente agressiva. Logo você vai produzir um tipo de policial que produz contenção e não proteção. Então, se você instrumentaliza a polícia ser mecanismo de contenção e eles contêm o povo como você instrumentalizou, quando assim ele reage, você quer mandar a polícia para a prisão e absorver os parlamentares. Eu estou aqui a dizer que os parlamentares é que devem pagar pelos danos que realmente aconteceram, os parlamentares, e não a polícia em si. Porque a polícia também é cidadão quando está sem farda. Mas quando está na exerção, no exercício das funções, ele torna-se como se fosse um robô. Não é que ele quer fazer. Não é que ele gosta de fazer. Ele é condicionado a fazer aquilo. Para manutenção do que nós falamos proteção, enquanto que não. Para manutenção da contenção. Agora, eles vão vir dizer isso, não, a polícia excedeu, a polícia aquilo, a polícia cozido. É essa mesma polícia que na hora H, todos nós vamos ir buscar depois. A polícia é violenta por quê? Só do jeito que realmente a nossa polícia é, justifica a violência da polícia. Justifica, as pessoas não querem entender isso. É um salário miserável, é um uniforme miserável, a unidade é miserável, os banheiros onde eles frequentam é miserável. Você faz eles ser frustrado, ser revoltado. E quando se depara com quem realmente não consegue se autodefender, ele vai reagir motivado por aquela frustração. Quem tem que se responsabilizar por essa violência psicológica que fazem com a polícia? Violência emocional que fazem com a polícia? Quem vai se responsabilizar? É o povo? É o governo que tem que se responsabilizar com a violência psicológica que ele condiciona aos nossos policiais. Okay. Eu sei que não serei entendido assim, não, está a proteger os polícias. Não, eu não estou a proteger a polícia. Se o polícia erra, tem que pagar também. Se o cidadão erra, tem que pagar também. Mas esse silêncio, quer do ministro do Interior, quer do comandante-geral da Polícia Nacional, não incomoda? Não entendo, não entendi. O silêncio, depois daquele ato, pode ser considerado horrível. Não há um pronunciamento do Ministro do Interior, não há um pronunciamento do Comandante-Geral da Polícia Nacional. Isso não... Está a falar do Manuel Homem. Assim, se ele se pronunciar, vai mudar o quê? Os outros já se pronunciaram, mudou o quê? Só queremos ouvir o Manuel Homem dizer, né? Eu repudio esse ato, foi de forma exagerada, pronto, ficamos satisfeitos. Pelo menos assim, minimiza aquilo que pode saber qual é o posicionamento real do ministro. As pessoas estão nos hospitais. O posicionamento do ministro é o que já manifestou no exercício das funções da polícia. Esse é que é o real intenção, não só do ministro. A real intenção do governo. Vamos lá, se a UNITA estivesse no poder, a polícia ia reagir como? Se a UNITA que estivesse no poder, como é que a polícia podia reagir? Talvez não podiam reagir conforme aconteceu em Marrocos, quando a invasão da imigração ilegal que aconteceu com a Espanha, a posição da polícia
não foi uma posição... Não, porque aquela imigração que está acontecendo, aquilo é um projeto do judeu sionista. Está a acontecer na Espanha. A Espanha não cedeu, não se permitiu ser subserviente às ideias dos judeus. Porque os judeus em Israel mataram muitas pessoas. E a Espanha não quer aliar-se a isso. Então o que acontece? Se vocês lerem o livro O Sábio do Protocolo dos Siãos, eles lá, os judeus sionistas disseram: vamos produzir uma imigração para destruir os valores de cada povo. Então eles mandaram abrir as fronteiras, tentaram encher a Espanha de tantos muçulmanos para quê? Para ver que se ao longo dos tempos criassem realmente ideias tendenciosas dentro da Espanha. Porque naquela imigração não entra só imigrante, também entra grandes mercenários, para quando chegar lá dentro criarem problemas sociais. Então a Espanha, sendo um governo inteligente, soube como lidar com essa situação. Por isso é que eu disse, são parlamentares que leem, parlamentares que estudam, parlamentares... Não, o ACJ... O problema é que nós, angolanos, somos muito ignorantes e eles aproveitam-se da nossa ignorância. Por isso é que eu disse no início. Então, se eu tenho certeza que o MPLA é um partido intolerante e o MPLA faz a questão de mostrar isso constantemente, e o ACJ fala no discurso: o MPLA é intolerante, o MPLA não respeita, o MPLA não aceita as diferenças. Se você tem certeza disso, ponto, o que você tem que fazer? Ser estratégico, não colocar a vida das pessoas em risco. No meu ponto de vista como líder, chegar num lugar como aquele no IS, dizer: olha, povo angolano, prestem atenção, não estamos aqui pelas bandeiras, estamos aqui para trazer uma mensagem de conscientização. É preciso que entendam, somos todos angolanos, apesar que haja essa divisão. Mas se vocês conflitarem por causa de bandeira, vão matar uns aos outros. E quem vai gastar dinheiro nos hospitais são vocês, não é a UNITA nem o MPLA. Então entendem-se, simplesmente assim, o que você está dizendo? Você está a resguardar não só a vida dos militantes, do MPLA, nem da UNITA, mas também a vida dos policiais. Você está a facilitar o serviço dos policiais. Líder faz isso. Pensa realmente em quê? Na população. Pensando na população, vamos olhar aquilo que também foi o ato central da Jura, onde juntou líderes juvenis e ativistas cívicos angolanos. Em tom de brincadeira, eu sou vocatório de vimos aí ativistas como Francisco Teixeira, entre outros, a participar de forma direta naquilo que é o ato da Jura. Não vimos aí o Moço Califa, que se deve. Não foi convidado para poder participar? Não, é assim, você mesmo disse que não viu o Moço Califa. O problema é que essa palavra ativista é direcionado a mercenários, entende? Eu sempre falo para as pessoas, um jornalista tem que se comportar como Jesus. Não importa se vai estar sozinho, mas o mais importante é transmitir a verdade. Jesus foi ignorado pela popularidade. Jesus foi desprezado pela popularidade. Mas ele continuou a transmitir a verdade. Na nossa praça não tem ativista. Não tem ativista. Francisco Teixeira não é ativista. Francisco Teixeira está a prestar um serviço para a UNITA e não devia. Não devia. Francisco Teixeira deveria ser um líder, e se assim fosse, eu talvez o seguia. Um líder imparcial. Porque a UNITA também comete grandes crimes nesse país. E o Francisco Teixeira poderia denunciar. No meu ponto de vista, Francisco Teixeira se comporta como um militante da Jura. Um mandi. Simplesmente assim. Então, vamos colocar o Francisco Teixeira no seu devido lugar. Francisco Teixeira é um simpatizante das políticas da UNITA. Ponto. Não é normal? Não estou a dizer... Para ser normal, você tem que ser transparente. Como ele cobra do MPLA. O MPLA tem que ser um partido transparente. Ele também tem que ser transparente. Ele não pode criar um movimento e dizer: não, tenho o meu movimento, mas esse movimento é para conscientizar. Não. O movimento do Francisco Teixeira não é para conscientizar, é para instrumentalizar o povo, alinhar-se à UNITA. Mas eu sempre disse, por que nós não podemos mais votar para a UNITA? Porque desde 92 nós votamos para a UNITA. E constantemente votar para a UNITA. Só estamos a retardar nosso país. Nós deveríamos ter visão a outros movimentos que estão a surgir. Para dar a oportunidade a outros movimentos. Não é só UNITA.
UNITA. Porque a UNITA, como é o maior partido da oposição e também recebe mais dinheiro do MPLA, claro que ele vai fazer alguma distribuição de alguma regalia em certos ativistas. Por isso que você não vai ver o Moço Khalifa nem nas reuniões do MPLA, nem nas reuniões da UNITA. Porque eu estou aqui para transmitir uma mensagem, fazer o angolano se desvincular da militância partidária. É chegada a hora de nós sermos patriotas. Eu consigo ver já minhas palavras na boca dessas pessoas que você fala ativista. Eu fui o primeiro a dizer que o MPLA, já que produz a fome, mostrou para todos nós quem ele é. Como é que nós vamos ficar admirado com Francisco Teixeira, com outro ativista dizer não tem água, não tem luz, não tem comida, não tem isso. Eu falei isso na rádio. Agora eles estão a compreender. Está a dizer, eu vou vir aqui para dizer que eu tenho água. Será que o MPLA não sabe que não tem água? Eu transmiti isso, eles me escutam, me chamar para sentar para... Não, eles absorvem o que eu falo e tentam passar com as palavras deles. E eu consigo perceber essa manipulação, essas ideias tendenciosas. Então, se nós já somos... Por isso, nós angolanos temos que entender, irmão. Já não é novidade, aqui nesse país, não é novidade. O MPLA fez a questão de mostrar para todos nós que ele não tem essa capacidade que a gente procura no MPLA. O MPLA não tem essa estrutura para dar. Ah, não, mas o MPLA está construindo muita coisa, hospital, claro que sim. Para amanhã ele vai privatizar esses hospitais. E não ele vai comercializar a saúde. Por isso é que o MPLA está construindo muitos hospitais. Para quê? Depois vai privatizar isso. Dizendo, não, o angolano não tem capacidade para poder cuidar desse imóvel, então vamos privatizar. Quando você privatiza, você também vende a saúde. Nós vamos comprar saúde. Não será de graça. O MPLA está a mostrar tudo isso. Agora, no meu ponto de vista, a esperança é que deveria ser claro, transparente, honesto. Essa esperança é quem? É a UNITA. Se todos nós, eu vou mostrar uma coisa, se todos nós angolanos fazermos pequena pressão para a UNITA vai começar a ter um outro tipo de comportamento. Porque a UNITA está relaxada, porque os ativistas estão com a UNITA, os revolucionários estão com a UNITA, a sociedade civil estão com a UNITA, o povo está com a UNITA. Como é que a UNITA vai se mexer? Ah, o Moço Khalifa é só insignificante, está a fazer barulho. Por quê? Porque todos os ativistas estão com a UNITA, a sociedade civil está com a UNITA, os militantes estão com a UNITA. Pronto, a UNITA se acomodou. A UNITA ficou muito acomodado. Se a gente elege a UNITA para fiscalizar o MPLA, nós temos que fiscalizar a UNITA. Para que a UNITA diz no MPLA, porra, ali atrás o povo está com muita força. Você se mexe, MPLA. Não é o que a UNITA faz, porque nós condicionamos a UNITA sentir-se à vontade pela aglomeração da popularidade que tem. Então quando você me pergunta Francisco Teixeira, é claro que ele vai estar lá, está alinhado à UNITA. Mas depois de 2027, os angolanos vão me compreender. A minha visão é que o angolano tem que se desvincular da militância partidária, da simpatia partidária e sermos patriotas. Não vamos nos matar mais por causa da bandeira. Não vamos nos ferir mais por causa da bandeira. Vamos trabalhar em conjunto como nação, os partidos políticos vão existir, mas terão a responsabilidade de apresentar o projeto de governação para que a gente vote nos projetos de governação e não nas militâncias partidárias. É isso que os angolanos estão a entender. Ok. Então é isso que vamos também poder restar o nosso programa ao fim. Estamos mesmo já prestes a terminar, olhando naquilo que é a perspectiva. Já mesmo para finalizar, estamos em ano de pré-campanha eleitoral, caminhando para as eleições de 2027. Acredito que está a acompanhar aquilo que é desenrolar do chumbo da candidatura do MPLA, do general Gino Carneiro. Em poucas palavras, se tem para poder tecer uma opinião aqui do Primeiro Impacto. Penso que já teve em outros espaços onde tem sido convidado, e aqui é o nosso espaço. Este chumbo não pressupõe um ato de intimidação por parte do atual presidente do MPLA? Eu acho que as pessoas não estão a entender, como de sempre, o MPLA vai se aproveitar da nossa ignorância, do nosso não discernimento, porque a gente mesmo que vem aqui dando mais esperança no MPLA. Ou nós queremos que o MPLA saia,
ou nós queremos que o MPLA realize uma eleição ou que a sua candidatura seja fiel e honesta. No meu ponto de vista, para mim é o MPLA que tem que sair. Mas o MPLA também só vai sair quando tiver um partido que tiver espírito de unidade e não tiver espírito de retaliação. Então, é o MPLA que tem que sair. Seja no Carneiro, seja Maraquiosa, não importa quem seja. É o MPLA que está lá há muito tempo. É o MPLA que está lá há muito tempo. Essa pergunta que você me fez, há um ditado aí que dizem que é a profecia do Jonas Savimbi, que diz assim: quando o MPLA começar a ter conflito interno, porque esse será o seu fim, né? As pessoas chamam isso, Jonas Savimbi foi um profeta e as profecias estão a se cumprir. Jonas Savimbi não foi honesto, não foi verdadeiro, foi mentiroso. Isso não é profecia, isso é estupidez, isso é mentir os angolanos. Porque desde o acordo de Alvor, o MPLA já sempre teve conflito interno. Desde a fundação do MPLA, sempre teve conflito interno. Desde o embrião do MPLA, sempre o MPLA matou as suas lideranças, perseguiu as suas lideranças. Esse conflito interno dentro do MPLA é muito antigo. O MPLA teve conflito com os fundadores do próprio MPLA. O MPLA caiu. Não. Veio o 27 de maio, outro conflito interno, o MPLA caiu. Então não vamos esperar que o MPLA nos iluda, achar que o Júnior Carneiro com o João Lourenço é o primeiro conflito da história do MPLA e a profecia está a se cumprir. Não, o MPLA brigam internamente ao longo da história. Sabe para quê? Para manutenção do MPLA. O MPLA é como águia, ele só faz 2 filhos. Quando ele não vê comida, ele mata um para sustentar o outro. A águia é assim. E a águia se mantém sempre de pé. Então essa ideia, porque não, o Jonas Savimbi é profético, agora o Júnior Carneiro com o MPLA, com o João Lourenço estão a brigar, isso não vai acontecer. Por isso que eu estou a dizer, é o MPLA que tem que ser removido e a gente está vindo aqui com essa narrativa que o MPLA colocou nas nossas cabeças. O Júnior Carneiro, a sua candidatura. Meu irmão, é o MPLA que tem que se remover e vir um outro personagem que possa dar aquilo que nós queremos como povo. Senão isso não vai acontecer. Agora, só para terminar, é chamar as nossas mamães angolanas também a razão. Vou falar uma coisa que vai doer um pouco. Vos merece também. Como assim? Vos merece. Vou lá dizer. Quando nós éramos pequenos, para terminar, você vai, o pai te fala, não vai ali na rua, você vai. Depois te bate, você vem a chorar. O papai te fala, foste lá fazer o quê? Bem feito. Não te falei para não sair. Nossas mães eram assim. Então nós soubemos que o MPLA e a UNITA são um partido que causam problema. As mães angolanas da Jura e do MPLA, da Lima e do MPLA, são também elas que estão a participar no atraso das nossas vidas como jovens. Porque elas é que realmente argumentam-se a esses partidos políticos. São elas que fazem esses partidos políticos fortes, com aqueles seus panos de Congo, um cor verde. Quer dizer, a argumentação das nossas mamães, esses partidos políticos, está a retardar também a nossa luta. Porque os partidos políticos se revêem na quantidade dessas mamães da OMA e da Lima. Somos um partido forte. Por quê? Porque temos 1 milhão de mulheres da Lima. E essas mulheres são as nossas mães. Essas nossas mães deveriam sentar em casa e deixar que nós, que já temos uma outra mentalidade, conflitar esses partidos políticos. Por isso eu falo, vos merece. Vos merece, porque vocês deveriam estar em casa.